Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem, né? Estamos chegando mais um final de semana, graças a Deus, né? E a gente vai agradecendo a cada dia por a gente estar com saúde, estar bem. E eu quero que vocês se animem, se motivem, assistam às aulas, né? Se não der para assistir naquele horário, mas que vocês possam estar reservando um horário. Se for pela manhã, assiste pela manhã, ou à tarde, ou à noite, o horário que, né, o aparelho estiver disponível para que vocês possam estar assistindo essas aulas, tá bom? É muito importante. Bom, e eu quero que vocês abram o livro de vocês para a gente fazer essa correção, tá? Lá na página 82 e 83, né? Que eu deixei a atividade da aula passada. E só lembrando, né, que nesta avaliação bimestral do segundo bimestre de ciências, vocês irão estudar, pesquisar as respostas na unidade 3, seres vivos em toda parte, página 47, e a unidade 4, tá certo? Onde nós falamos sobre a importância dos micro-organismos, que se inicia na página 69. Então, serão essas duas unidades para a avaliação desse segundo bimestre de ciências. Combinado? Bom, então aí na página 82, nós temos a primeira questão, que diz assim: marque com um X apenas as cenas que representam situações que podem estar relacionadas às bactérias. Bom, então nós temos aí 4 situações. Observe bem cada uma das imagens e vejam quais delas está relacionada com as bactérias. Bom, então vocês devem colocar um X nas figuras. Quais são as figuras? A figura 1, tá certo? Então, botem um X aí na figura 1. A 2 olhando para a estrela. Tá mostrando algum tipo associado a bactérias? Não, né? Na figura 1, sim, né? Onde mostra aí, tá mostrando as proporções entre os tamanhos, né, dos seres vivos representados, não são, né, no caso, os tamanhos reais. Mas a gente vê na figura 1 um monte de bactérias, de outros seres vivos, na decomposição desse peixe. Bom, então, na figura 1 e na figura 3, né, também nós temos algumas bactérias. Olha só aí como aumentou, né, o objeto que ela está segurando a mão. E também a 4, tá certo? Então, fica 1, 3 e 4. Marque um X nesses três números. Combinado? Bom, e a segunda questão, na página 83. Complete as sentenças de acordo com o que aprendeu sobre as bactérias e os fungos. Letra A. Algumas bactérias podem causar doenças nos seres humanos. Então, aí não são todas, né? Tá falando que são apenas algumas. Então, algumas bactérias podem causar doenças a nós, não todas. B. Certos fungos e algumas bactérias são fundamentais para o ambiente, porque participam da decomposição da matéria orgânica. Foi aquela perguntinha, né? Que lá o autor fez a nós, para que a gente pudesse refletir um pouco. Vocês já imaginaram se tudo que a gente colocasse, por exemplo, as cascas, as folhas, as madeiras, né, os animais mortos, que tudo que ficassem aí para sempre, como será que nós estaríamos vivendo hoje? Não tivesse a decomposição. Bom, nós estaríamos vivendo com certeza num ambiente muito contaminado, não é? Bom, e não tivesse nem local mais para a gente colocar tudo isso. Bom,
Então, é isso que acontece. Aquilo que veio da terra, volta para a terra. Bom, e a terceira questão é uma questão de marcar. Assinale as afirmações incorretas. Gente, as incorretas são as questões que não estão certas, são as questões que estão erradas, tá bom? Em relação aos fungos, então a gente vai marcar mais de uma afirmação que está errada. No primeiro quadro, diz que os fungos são seres unicelulares que existem na água. Tá correto isso? Não, né? Ele não existe só na água. Então, marca, está errado. O segundo quadrinho, os fungos incluem seres unicelulares e outros formados por muitas células. Bom, está correto, então não marca. Só é para marcarmos a que está errada. E o terceiro quadrinho, todos os fungos podem servir de alimento para os animais. Bom, está errada. Vamos tirar essa palavrinha todos, né? Então, se você retirar todos, fica correto. Então, aí também vamos marcar. Então, ficou as duas alternativas que são erradas, que vamos marcar. O primeiro quadro e o terceiro quadrinho. Entendido? Certo? Bom, então quando a gente fala essa palavra uni quer dizer um, tá? Unicelular porque é formado por uma única célula, tá bom? Bom, quarta questão. Na quarta questão, pede para que a gente coloque verdadeiro, né? V para verdadeiro e F para falso. No primeiro quadrinho, são 6 quadros. No primeiro diz assim, as bactérias e os fungos são importantes para o ambiente, porque podem decompor a matéria orgânica que forma os seres vivos. Verdadeiro, é correto. Segundo quadro, na fabricação do iogurte são utilizadas bactérias. Verdade. Os fungos devem ser combatidos porque causam doenças e não têm nenhuma utilidade para outros seres vivos. É falso, né? Eles têm sim, tem fungos que são usados na fabricação de alguns alimentos, né? E tem fungos também que é utilizado na fabricação de alguns medicamentos. Então, aí está errado, é falso, tá? O quarto quadrinho tem assim, as bactérias causam doenças aos seres vivos, mas os cientistas ainda não encontraram uma forma de combatê-las. Bom, aí é falso, né? Porque os cientistas já encontraram algumas formas, né? Já combatem algumas bactérias. A quinta, diversos avanços na saúde e na indústria foram possíveis por causa da utilização de bactérias e fungos. É verdadeiro, é verdade. E a última, né, nós temos aí, a descoberta dos antibióticos não teve relação com os micro-organismos. Bom, aí é falso, tira esse não daí, né? Para ser verdadeiro, é só tirar o não, que aí fica, né? Teve sim uma relação. Então, ficou falso, né? Ficou como? Ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Bom, então, finalizamos a nossa correção de hoje dessa atividade. Próxima aula será uma atividade escrita, tá? Contendo os dois conteúdos, né? Da unidade 3 e da unidade 4, para que vocês possam estar reforçando, né? O conhecimento de vocês e praticando. Quanto mais a gente pratica, mais, né, como dizem, mais craque a gente fica. Então, finalizamos a nossa aula de hoje. Agradeço a participação de todos
e até a nossa próxima aulinha. Então, tchau, tchau, bom final de semana.